Olá, bom dia. Como você está hoje? Você já acordou hoje? Já entregou todas as situações, toda a sua vida ao controle do nosso Deus? Se não fez, faça. Muitas vezes a gente entrega, mas quer ajudar Deus, ou entrega, não confia 100% em Deus. Que você possa entregar todas as situações, todas as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas necessidades para Deus. Mas entregue 100%, confie nele de todo o seu coração. Ele vai trabalhar no tempo dele, não vai ser no nosso tempo, mas que você entenda esse tempo que ele está trabalhando na sua vida para forjar certas coisas em você aí, para que você aprenda realmente a descansar nele, porque do jeito dele é melhor e não do nosso jeito. Amém? Vamos para o nosso devocional e o tema de hoje é quando a oportunidade bate a porta. Lá em Êxodo 2, versos 4, 7 e 8, a palavra nos diz: a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. 7. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Ela disse: quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Era uma vez um homem que subiu em seu telhado para escapar das águas da enchente que subiam e orou para que Deus o resgatasse. Em pouco tempo, certo homem passou em um barco a remo e tentou resgatá-lo. O homem no telhado rejeitou, crendo que Deus o resgataria. Mais tarde, um helicóptero passou acima dele e lançou uma corda. O homem rejeitou, preferindo esperar a ajuda de Deus. Finalmente, o homem se afogou e no céu perguntou: por que Deus não respondeu a sua oração? Como assim? Deus falou: eu enviei um barco, a remo e um helicóptero. O que mais você queria? A irmã de Moisés demonstrou mais inteligência do que esse homem nesta piada. Quando a princesa egípcia encontrou o cesto, Miriam ousadamente se ofereceu para encontrar uma hebreia para amamentar o bebê. Só podemos imaginar como essa pequena menina de 10 anos ou menos se sentiu ao abordar a filha do cruel faraó, que odiava seu povo e ordenou o assassinato de seus meninos recém-nascidos. Devido à sua devoção ao irmão, Miriam não permitiu que a situação a intimidasse. Ela aproveitou a oportunidade e, como resultado de sua atenção e rapidez em agir, Moisés passou os primeiros anos de sua vida com a sua própria família. Com que frequência perdemos as respostas de Deus às nossas orações porque não tinham a forma que esperávamos? Algumas vezes deixamos de ser libertas de situações difíceis porque não ficamos alertas às oportunidades que Ele envia. Após termos orado a Deus pedindo ajuda, o passo seguinte é demonstrar nossa confiança quando esperamos que Ele haja. Ao ficarmos alerta e aproveitarmos sua provisão, mesmo quando esta vem de maneira inesperada, nós tornaremos mais semelhantes a Miriam e menos parecidas com o homem do telhado. Essa história do homem do telhado a gente já contou várias vezes, porque como o ser humano, né, como a gente fica cego à maneira que Deus fala com a gente, porque nós criamos um padrão de como Deus vai falar com a gente. E não é assim que as coisas acontecem. Quando a gente não está antenada com Deus, quando a gente não está ligada com Deus, quando a gente não busca Ele, quando a gente não entrega tudo a Ele, quando a gente realmente não tem uma vida de devocional, de leitura da palavra, de buscar a vontade dEle para as nossas vidas naquele dia, naquela situação, nós vamos ficar desconectadas e Deus vai estar falando com a gente o tempo todo e a gente não vai estar conectada e nós não vamos entender certas coisas. É muito interessante, né, essa história do homem do telhado, porque ele criou um padrão na cabeça dele que realmente Deus ia
resgatar, e ele criou aquela figura, né? Talvez ali pegando a mão dele, resgatando ele, enquanto que Deus já tinha enviado socorro para ele e ele ignorou. E quantos de nós não fazemos isso, não entendemos os sinais de que Deus está falando com a gente, enviando socorro, enviando a provisão, e a gente nega. Muitas vezes por orgulho, muitas vezes por não estar buscando a Deus, muitas vezes por não conhecer a voz de Deus. Como é que você vai conhecer a voz de Deus se você não fala com Ele, se você não tem tempo com Ele? Certo? Então, eu realmente me conecto muito com essa história, porque muitas vezes Deus usou de recursos para falar comigo, seja eventos para mulheres, conferências, seja retiros, e eu estava tão focada em outras coisas, muitas vezes na pessoa do meu cônjuge, olhando os defeitos, olhando situações, ou olhando para a igreja, vendo os problemas da igreja. Eu já falei aqui e falo de novo, igreja é como um hospital. Se você está procurando uma pessoa perfeita dentro da igreja, você está no lugar errado. Porque lá na igreja vão ter pessoas que vão estar tomando um sorinho, outras vão estar na CTI, outras na UTI. Igreja é lugar para você estar ali aprendendo da palavra de Deus, buscando um caminho para você de santidade. Muitos vão para a igreja achando que vão achar pessoas perfeitas, que fazem tudo perfeito, que não tem pecado. Isso não existe. E muitas desculpas das pessoas que não vão para a igreja hoje é porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Isso é uma mentira que foi criada dentro da sua mente para uma justificativa para alguma coisa. Você precisa analisar por que você está se comportando dessa forma. Então, muitas vezes, Deus usou de situações para falar comigo. E eu estava com foco no lugar errado. E as oportunidades, Deus sempre vai nos dar. Ele sempre vai dar um jeito de falar com a gente. A gente é que precisa estar atenta de que forma Deus vai falar. Então, desmistifica tudo, desconstrói todas essas coisas, esses caminhos que você acha que Deus vai falar com você da forma que você imaginou. Porque se você continuar pensando assim, você não vai ouvir a Deus, você não vai ver os sinais. Ainda esses dias eu ouvi uma história de uma pessoa que está passando por uma situação de saúde muito difícil, muito complicado, já um caso muito avançado de uma doença maligna, e ela foi pegar umas cartas na caixinha do correio e tinha uma carta errada na caixinha do correio dela. E quando ela viu o nome, ela viu lá Ebenezer. E aquilo para ela foi um sinal de Deus. Por quê? Porque ela está ali conectada com Deus, ela está buscando em Deus por essa cura, ela está buscando em Deus a visitação do Espírito Santo, ela está buscando em Deus esperança. Então, logo que ela viu aquele nome Ebenezer, ela se animou, porque Deus tem jeitos de falar com a gente, só que a gente precisa estar atento, amém? Então, que você possa realmente mudar aí de direção a maneira como você acha que Deus vai falar com a gente, porque não é exatamente do jeito que você está pensando. Se Deus está falando com você hoje através desse devocional, que Ele possa te abençoar, que Ele possa abrir os teus olhos para que você passe a enxergar Deus em todos os lugares, em todas as situações. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.